Resumindo, na tarde da Páscoa, o Senhor Jesus apareceu aos seus apóstolos e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João 20, 22 a 23. O perdão dos pecados cometidos depois do batismo é concedido por meio de um sacramento próprio, chamado sacramento da conversão, da confissão, da penitência ou da reconciliação. Quem peca, ofende a honra de Deus e o seu amor, a sua própria dignidade de homem chamado a ser filho de Deus, e o bem-estar espiritual da Igreja, da qual cada fiel deve ser pedra viva. Aos olhos da fé, não existe mal mais grave do que o pecado. Nada tem piores consequências para os próprios pecadores, para a Igreja e para todo o mundo. Voltar à comunhão com Deus, depois de a ter perdido pelo pecado, é um movimento nascido da graça do mesmo Deus misericordioso e cheio de interesse pela salvação dos homens. Deve pedir-se esta graça preciosa, tanto para si mesmo como para os outros. O movimento de regresso a Deus, pela conversão e arrependimento, implica a dor e aversão em relação aos pecados cometidos, e o propósito firme de não tornar a pecar no futuro. Portanto, a conversão refere-se ao passado e ao futuro. Alimenta-se da esperança na misericórdia divina. O sacramento da penitência é constituído pelo conjunto de 3 atos realizados, pelo penitente e pela absolvição do sacerdote. Os atos do penitente são o arrependimento, a confissão ou manifestação dos pecados ao sacerdote, e o propósito de cumprir a reparação e as obras de reparação. O arrependimento, também chamado contrição, deve inspirar-se em motivações que brotam da fé. Se for motivado pelo amor de caridade para com Deus, diz-se perfeito. Se fundado em outros motivos, diz-se imperfeito. Aquele que quer obter a reconciliação com Deus e com a Igreja deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não tiver confessado e de que se lembre depois de ter examinado cuidadosamente a sua consciência. A confissão das faltas veniais, sem ser em si necessária, é todavia vivamente recomendada pela Igreja. O confessor propõe ao penitente um cumprimento de certos atos de satisfação ou penitência, com o fim de reparar o mal causado pelo pecado e restabelecer os hábitos próprios de um discípulo de Cristo. Só os sacerdotes que receberam da autoridade da Igreja a faculdade de absolver podem perdoar os pecados em nome de Cristo. Os efeitos espirituais do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recupera a graça, a reconciliação com a Igreja, a remissão da pena eterna em que incorreu pelos pecados mortais, a remissão, ao menos em parte, das penas temporais, consequência do pecado, a paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual, o acréscimo das forças espirituais para o combate cristão. A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua a ser o único meio ordinário para a reconciliação com Deus e com a Igreja. Por meio das indulgências, os fiéis podem obter para si próprios e também para as almas do purgatório
a remissão das penas temporais, consequência do pecado.